Juros, eleições e onde investir em 2026. Eu sou Bernardo e no vídeo de hoje, para falar sobre todos estes temas, eu estou aqui com o Thiago Reis, Gustavo Sung e o professor Baroni, direto de Goiânia. Mas antes de pedir para que cada um dissesse o que eles esperam de 2026, qual o principal evento que eles esperam para 2026, gostaria de pedir que vocês deixassem o seu like, se inscrevessem no canal e comentassem para você qual que é o principal evento de 2026. Será que é aí uma possível queda nos juros? Será que são as eleições? Ou será que é até a Copa do Mundo, né? Será que é o principal evento que você está esperando para 2026? É uma Copa do Mundo? Então, para começar, Thiago, o que você espera de 2026? Qual é o principal evento que você espera para 2026? O evento que vai movimentar os mercados do Brasil, não tem como fugir, vai ser a eleição. E, obviamente, que isso pode ter os mais diversos impactos em juros, câmbio e, obviamente, também nas empresas do Brasil. E para você também eleição ou você tem alguma coisa diferente aí para a gente? Acho que tudo vai passar por eleições, juros, mas eu queria ser um pouco mais otimista. Eu queria usar uma palavra aqui, que o ano que vem pode ser um ano de reconstrução, em que a gente deve ouvir agenda econômica, perspectivas de 26, 27 para o próximo governo, políticas que poderão ser colocadas em prática, planos de governo. Eu acho que pode ser um ano para a gente começar a discutir o futuro do Brasil. Então, acho que esse é um ponto essencial que eu acho mais importante. Professor Baroni, para você, 2026, o que você está esperando? Eu acho que realmente eleições não tem como ficar de fora, né? Acho que vai ser a grande pauta, a grande agenda aí do Brasil. Mas eu acho que juros talvez possa protagonizar essa pauta um pouquinho antes. Eu acho que se a gente começar a ter queda de juros aí a partir do primeiro trimestre do ano que vem, a gente vai ter um mercado reagindo de maneira diferente, consequentemente alinhando expectativas, realinhando expectativas, começando a restaurar novas possibilidades aí de trazermos aqui mais investidores e mais capital para a renda variável, fluxo estrangeiro, então muita consequência de uma possível queda de juros. Então acho que o grande gatilho vai ser a queda de juros aí a partir do primeiro trimestre. E antes da gente entrar justamente no tema de juros, eu queria relembrar para vocês que nesses últimos 2 dias de Black Friday, né, quinta e sexta, a Suno está reabrindo aí as suas ofertas dos arsenais, né? Para quem acompanhou aí no início de novembro, a gente abriu uma oferta de arsenais onde você tem acesso a cursos, uma trilha de conhecimento, um acompanhamento bem personalizado e ainda leva de bônus aí assinaturas da Suno, né? Seja ela a Suno Premium, a Suno Black ou a Suno Internacional. Aqui na tela vai estar mostrando para vocês todos esses arsenais, mas aqui também vai ter um link na descrição para você olhar com mais detalhe qual arsenal faz mais sentido para você hoje e você está aproveitando aí a Black Friday da Suno. Então vamos lá, para a gente começar o nosso tema sobre juros, né, Sung, em 2024, né, no final de 2024, a gente tinha aí uma expectativa de que em 2025 a gente pudesse ver uma queda de juros, né? E a gente acabou passando por um cenário completamente inverso, né? O juros ele continuou por um ciclo de alta, ainda que houvesse uma mudança na diretoria do Banco Central, né, que atualmente é eleita pelo atual governo, e ainda assim os juros chegou ao patamar de hoje de 15%. A gente ainda tem uma reunião do Copom esse ano, né, e não tem nenhuma perspectiva de queda. Então eu queria que você detalhasse para a gente o que fez essa mudança, né, das expectativas ao longo de 2025 para ter esses juros ainda elevados. E em 2026, você espera aí um corte de juros, se para o primeiro semestre, segundo semestre, o que você está vendo aí de juros? A gente era do grupo de economistas que não era tão otimistas, né? Olhar em 24, muita gente achava que os juros ia para 9%, a gente achava que não tinha muito espaço. Muito por conta de que incentivos do governo, a própria atividade econômica aquecida de 24 para 25, fez com que a inflação ficasse de uma forma muito elevada, acima da meta, com câmbio chegando a 6,30, 5,70, 5,80, e isso dificultou, de certa forma, o controle inflacionário. Pegar o risco fiscal, que também em 2024 para 2025 ficou, de novo, muito relevante. Então, de fato, isso não trouxe tranquilidade para o Banco Central, e mesmo com a virada da nova diretoria, com o Galípolo agora, ele manteve a posição bem dura, bem hawkish, para controlar a inflação, ao meu ver, de forma adequada, manteve 15% e a gente tem esse patamar até, ao meu ver, o final do ano. E aí eu falo que é aquela analogia que eu gosto de fazer. O Banco Central está no piloto automático desse avião, enquanto a turbulência, esse período de transição se consolida,
que é uma redução da atividade econômica para esfriar a inflação corrente. A gente tem expectativas de inflação, aquele que a gente olha no Boletim Focus, melhor ancoradas, principalmente 26 e 27, que é onde está o horizonte relevante da política monetária, onde a política monetária realmente tem efeito sobre os preços, e o próprio arrefecimento da atividade econômica junto com o mercado de trabalho, que segue muito dinâmico. A taxa de desemprego no Brasil está nas menores históricas. Então, quando a gente tiver esse tabuleiro montado de arrefecimento da atividade, do mercado de trabalho, uma inflação melhor ancorada, isso deve ocorrer ali no final do ano, início do ano que vem. O Banco Central, na reunião de janeiro, deve preparar já o comunicado para realizar o corte em março. E aí um corte de 0,5% deve ter cortes consecutivos em 26 para encerrar em 12,50 ali por volta de setembro. E aí fica a dúvida, né? Se vai cortar mais, vai cortar menos. A gente é um pouquinho mais pessimista por conta de eleições. É um ponto que o Thiago colocou aqui. A gente sabe que os governos, não só no Brasil, mas no mundo todo, estão cada vez mais com dificuldade para se reeleger. E aí estão utilizando basicamente a máquina pública, aumenta gastos, aumenta transferências, para poder aumentar a popularidade e ter mais margem de vitória. Isso não é só no Brasil, isso acontece ao redor do mundo. Se a gente pegar também as eleições desde 2002 aqui no Brasil até agora, a margem de diferença dos votos está cada vez menor. Portanto, ao meu ver, o governo deve ter uma política expansionista fiscal, vai aquecer mais atividade e vai reduzir os graus de liberdade ou a flexibilidade que terá para cortar juros. Por isso que eu sou um pouquinho mais pessimista para 12,50 no que vem, mas corte de juros vem. Eu acho que esse é o mais importante, como o professor Maroni falou, isso vai ser um gatilho importante para os mercados. Bom, Thiago, até pegando esse gancho aí sobre a carga tributária, né, elevada no país, você tem sido muito enfático nas redes quando você critica justamente essas medidas do atual governo, onde ele vai muito mais na linha do aumento da receita, né, com a elevação dos impostos, ao invés de olhar para o corte de gastos. Então, nesse ambiente assim de carga tributária mais alta, um juros ainda mais alto, que tipo de empresa você acaba evitando nesses momentos? Até se tiver alguns setores em específicos que você olha e vê que nesse cenário tem uma dificuldade ali para atravessar esse cenário, e qual também, no lado contrário, né? Qual o tipo de empresa que você tem visto que vai atravessar esse cenário de uma maneira mais tranquila? Bom, vamos lá. Algumas características que eu busco em empresas neste cenário. Primeiro, a empresa tem que ter um endividamento moderado, baixo, porque os juros são muito altos e existe até possibilidades de aumento de taxa de juros ainda mais em algum momento se essa questão fiscal não for resolvida. Pouca gente fala disso, mas é uma possibilidade. A gente já viu isso nos anos 90, começo dos anos 2000. Então, primeiro, tem que ter um endividamento baixo. Segundo, tem que ter uma margem confortável também, para aguentar choques, aumentos de tributação. Quando a margem é baixa, qualquer aumento de custo, inclusive o custo tributário, pode ter um impacto real na sustentabilidade daquele negócio. Terceiro, negócios que têm uma característica essencial ou que o Brasil é muito competitivo, como commodities, né, petróleo, minério de ferro e, obviamente, que o agronegócio também. Então, basicamente, eu buscaria empresas com essas características. Bom, professor, agora falando sobre fundos imobiliários, né? A gente sabe que os fundos imobiliários eles andam muito de mão dada com o movimento dos juros, né? Só que um erro que os investidores acabam cometendo muito, às vezes, é esperar para quando a taxa Selic cair, aí eu vou investir em fundos imobiliários, né? E a gente sabe que o mercado ele antecipa muito os movimentos, né? Se já há uma expectativa de queda de juros em 2026, a gente já sabe aí que o mercado ele vai antecipar e vai ter um movimento muito antes. Você acredita que essa máxima do IFIX hoje já é refletindo uma possível queda nos juros de 2026? Ou você acha que ainda temos espaço para uma alta aí do IFIX ainda maior quando os juros de fato começarem a cair? Legal, Bernardo. A sua pergunta ela tem vários desdobramentos. Seria aqui bem objetivo, sintético, até para não alongar. De fato, alguns investidores eles associam muito a queda de juros com a recuperação do IFIX. Só que quando você aprofunda nos estudos, você percebe que esse movimento ele é antecipado, como você bem pontuou. Então,
A partir do momento que o mercado começou a enxergar a queda dos juros, os juros futuros começaram a cair, consequentemente os prêmios mais longos, né, médios e longos, começaram a arrefecer e os fundos imobiliários começaram a se valorizar. Tanto que hoje a gente deve estar aí no acumulado do ano, com uma valorização do IFIX entre 16% e 16,5%. Obviamente, agora que as coisas começam a ficar interessantes para responder a segunda parte da sua pergunta, obviamente o IFIX ele é um retorno acumulado, então tem sim a variação da cota positivamente, mas tem muito aí agregado pelos rendimentos, pelos dividendos pagos mensalmente. Então, se a gente excluir, a gente percebe que sim, as cotas se valorizaram, mas ainda tem espaço para uma valorização caso os juros comecem a cair da forma como o Sung colocou, esse movimento se intensifique e ao longo de 2026 tenhamos uma trajetória consolidada de queda, né, e que não seja simplesmente uma leve correção. Então, se a gente continuar em 2026 com o sentimento de que continuaremos com juros caindo e que isso deve se estender para 2027, e aí sim chegarmos em algum patamar mais estabilizado entre 27 e 28, eu vejo espaço sim para o IFIX continuar subindo, considerando que uma parte relevante vem dos rendimentos. Então, hoje o IFIX nas máximas não reflete aquilo que a gente olha somente na tela com relação ao comportamento das cotas. A grande parte mesmo do IFIX, ele é representado pelos dividendos. Então, mostra também um recado aí para os investidores em geral, de que o fundo imobiliário, por ser um ativo de renda recorrente, ele tem uma resiliência, né, uma resistência muito grande, mesmo nesse cenário de juros mais desafiadores. Então, é o que nos mostra, o recado que o IFIX dá nas máximas, em um contexto de juros em 15% e de juros futuros também altos, né? 12, 13, depende do vértice aí da curva, talvez o Sung até tem mais elementos, ele vem fazendo esse trabalho todo aqui de trazer esses números para vocês, mas ainda tem vértices com juros ainda elevados. Não, isso significa dizer o quê? Que quando o Banco Central começar o ciclo de queda, a tendência natural é que esses vértices ainda fechem um pouquinho mais, consequentemente trazendo aí sim impacto nos preços diretamente do fundo imobiliário. E para concluir, como eu falei, não quero alongar muito, a gente trazendo aí para a economia real, a gente ainda vê um metro quadrado bem diferente daquilo que a gente encontra no mercado. Então, alguns fundos ainda negociam com valores patrimoniais abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver lá na economia real, que a gente está vendo na economia real, né? Porque as reavaliações patrimoniais dos fundos imobiliários utilizam uma metodologia que é muito associada ao fluxo de caixa descontado como uma taxa, né, de desconto, como o próprio nome diz, e com os juros altos, essa taxa de desconto elevada faz com que o valor patrimonial fique para baixo. Então, quando você faz alguns estudos nos pormenores aí dos fundos imobiliários, a gente vê que tem uma dupla camada de desconto, seja pelos juros, seja realmente ali pela economia real, que traz alguma proteção, uma camada de segurança adicional. Mas eu sei que para o investidor ainda é muito difícil olhar para uma carteira de fundos imobiliárias híbrida entre tijolo e papel, pagando ali um yield de 11%, 12%, né, híbrida, né, entre papel e tijolo, e olhando ainda para a renda fixa pagando 15%, né, claro que ainda tem às vezes o desconto ali do imposto de renda, mas aí que entra aquele investidor que tem um horizonte mais alongado e que sabe realmente diferenciar as estratégias de alocações e de investimentos. Parando um pouco aqui no Brasil e falando um pouco do cenário global, Sung, a gente viu aí os Estados Unidos resiliente, né? Os Estados Unidos que adotou algumas tarifas, né, de importação de alguns países. Na semana passada a gente até viu os Estados Unidos tirarem algumas tarifas adicionais que foram impostas a alguns produtos brasileiros, principalmente produtos do agro, né? Os Estados Unidos retiraram essas tarifas. Na China, a gente tem visto uma China desacelerando, né? E isso impacta também, temos visto um impacto em 2025 em commodities, né? A gente viu um petróleo com preços abaixo, né? Minério abaixo, a soja abaixo, né? São os 3 principais produtos de exportação do Brasil. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco assim desse panorama geral global, né? Englobando Estados Unidos, China, commodities, para 2026, o que a gente pode esperar de todo esse cenário global? Boa, Bernardo, boa pergunta. A gente vem sinalizando aqui para os nossos assinantes que a gente vai falar um pouco de global primeiro, depois entra nos países. Se você olhar 2025, houve muita incerteza e uma desaceleração da economia em relação a 2024 para os principais países, muito por conta dessa
muito por conta dessa incerteza causada pelas tarifas de Trump ao longo do ano. Ele impõe tarifas, depois retira, eleva novamente, depois faz acordos. Isso fez com que o fluxo comercial entre os países diminuísse, os países tivessem que se adaptar a essa nova realidade. Muitas vezes exportava para os Estados Unidos via algum terceiro, mandava ali para um país, depois esse país mandava para os Estados Unidos para conseguir um benefício para uma melhor alíquota. Isso, de fato, fragmentou as cadeias produtivas globais, gerando muita incerteza e um menor crescimento econômico. Além disso, em 2024 para 2025, nós tivemos juros altos ao redor do mundo. E a gente começou a ver de 25 para 26, a nossa perspectiva é que haja uma continuidade agora de um ciclo de queda de juros que iniciou, ou juros menores em 25 e 26 do que 24 e 25. Então, muito por conta de uma também desinflação que nós estamos enxergando no mundo. Então, para o final das contas, o que a gente enxerga para 26 desse cenário todo? Um processo que os países se adaptaram melhor à nova realidade de tarifas, essa questão geoeconômica, e, portanto, agora temos ter mais estabilidade, a princípio, queda de juros ou juros menores patamares, o que vai direcionar para 26 um crescimento mais moderado da economia mundial. Tá, os Estados Unidos tendem a crescer um pouco mais, zona do euro, a Alemanha, por exemplo, alguns países da América Latina, Índia, China, como você muito bem trouxe, não vai mais crescer não vai mais crescer acima de 2 dígitos, como visto anteriormente, está num processo de desaceleração, mas crescer 4% no PIB chinês é muita coisa. Então a gente vai ver um crescimento mais moderado no mundo ano que vem. E isso vai impactar commodities, onde a gente está vendo um excesso de oferta de diversos produtos, o petróleo aqui é um deles, diversos países têm aumentado a produção, só que a demanda ela vai ser um pouquinho mais fraca, vai ficar mais estável. E a expectativa nossa é que as commodities, em geral, tenham preços muito parecidos que a gente viu ao longo de 2025. É claro, a gente sempre pode ter riscos de cauda, que a gente fala guerras, questões geopolíticas, Oriente Médio, China e Taiwan, pode ter ali a Rússia e a Ucrânia, qualquer problema que nós tenhamos nessas regiões importantes que são provedoras de commodities, isso vai impactar os preços, e aí todo o cenário que a gente vem comentando aqui anteriormente, de desinflação, juros mais baixos, pode se alterar por conta desses riscos geopolíticos. Mas, a princípio, estabilidade de preços de commodities, crescimento mais moderado, e os Estados Unidos também tende a crescer um pouquinho mais do que esse ano, muito por conta também desses juros que tende a cair mais ou menos 3% ali no meio do ano, é o que deve ficar. Então, portanto, é um ambiente mais favorável, ao meu ver, para o mundo e para o Brasil também. E, Thiago, a Suno, a gente tem aqui um DNA de agro muito forte, né? E nas últimas safras a gente teve um período mais desafiador para o produtor rural, né? E para essa nova safra 25-26, o que você tem enxergado, né? O que você tem conversado até com o pessoal que está lá na ponta da produção, o que você tem visto, se a gente consegue imaginar uma safra melhor, um ciclo melhor para o produtor rural, e até sobre essa questão de tarifas, né? Você acha que se caso os Estados Unidos cheguem a um acordo com a China, isso pode refletir no Brasil, no nosso agro, ou alguma coisa que nos impacte? Primeiro que o agronegócio ele é muito grande. E, obviamente, que a questão dos grãos, principalmente soja, ela é relevante para o Brasil, mas tem também a questão de carnes, questão de café, outros grãos, inclusive, como milho. E a safra de soja, que é mega relevante para o Brasil, ela tende a ser uma safra em volumes ok, em lucratividade talvez abaixo da média histórica, mas tem uma coisa que tem que ser analisada além disso, que é a alavancagem dos produtores rurais. Então, se o lucro operacional é ok, mas a despesa financeira é muito elevada por conta desses juros elevados, provavelmente eu acho que o pior ainda não ficou para trás. Talvez a gente ainda tenha um outro evento de crédito no agronegócio. Mas eu queria lembrar que isso aqui é normal e em um segmento cíclico pode parecer contraintuitivo, mas quase sempre o melhor momento para você investir é na baixa. Vamos pegar aqui exemplos recentes em outras commodities. O melhor exemplo recente foi a própria Petrobras. O melhor momento para comprar a Petrobras foi quando o petróleo chegou a bater um preço negativo, alguns vão lembrar, no meio da pandemia.
Era um momento extremamente ruim para o petróleo, era um momento de lucratividade extremamente baixa para o petróleo, mas curiosamente foi o melhor momento para se investir. É assim que acontece num segmento que tem esses chamados boom and bust, né? Momentos que o mercado vai bem e os momentos que o mercado vai mal. Curiosamente, o melhor momento para você comprar na baixa, né? E o agronegócio, e não só a questão da soja, quase todas as empresas relacionadas ao agro estão nas mínimas dos últimos 24 meses. Então, você pega empresas como Brasil Agro, SLC, Boa Safra, a própria Klabin, que tem uma exposição ao agronegócio, né? Produção de papel e celulose, é agronegócio. Poderia dizer outras empresas também, várias empresas do setor de cana-de-açúcar, todas elas estão na mínima. Na minha concepção, para o investidor de longo prazo, esse é o momento para você estar exposto, começar a montar uma posição, porque se você deixar para comprar quando todo mundo estiver lucrando muito, provavelmente o papel já vai ter subido bastante, o mercado já vai ter feito o re-rating, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que os investidores mais experientes sabem, mas os investidores mais novatos, eles não têm dificuldade de compreender esse conceito. O mercado se antecipa. O mercado não vai esperar o resultado das empresas, do agronegócio aparecer bonito, para daí valorizar 100% no dia. Provavelmente os investidores já vão comprando antes e o mercado vai se antecipando, né? Se você sabe que Natal vende mais do que o resto do ano, por exemplo, num shopping, num fundo imobiliário, as pessoas sabem que o Natal vende mais que o resto do ano. Não é que as ações ou as cotações dos fundos de shopping só valorizam no Natal e caem no resto do ano. Nada disso. Isso já é algo que as pessoas sabem. Então, os investidores se antecipam, né? E sabendo que o dividendo de um fundo imobiliário vai ser mais forte no final do ano por conta das festas e das despesas que são mais fortes nos shoppings, ele já se antecipa e provavelmente ele já até espera isso todo ano. Então, isso é importante que as pessoas saibam. Se você esperar o mercado melhorar, isso vale para qualquer commodity, provavelmente você vai pagar caro lá na frente. Eu acredito que nesses mercados que tem os chamados boom and bust, né, os mercados cíclicos, geralmente faz bom negócio quem compra na baixa. Obviamente que eu não estou mandando comprar tudo na baixa, tem que ser seletivo, busque empresas que têm um balanço sólido, que vão sobreviver nesse momento mais negativo, busque empresas competitivas, busque setores que o Brasil é competitivo. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Agora, se os Estados Unidos fazer um acordo com a China não é muito relevante a médio e longo prazo para o Brasil, porque o Brasil é o país mais competitivo do mundo, tem vários outros mercados que crescem e a produção americana ela é insuficiente para suprir as necessidades chinesas e do resto do mundo, principalmente para os próximos anos. Além disso, os Estados Unidos ele tem uma dificuldade de ampliar a capacidade que será necessária para alimentar não somente chineses, mas indianos, nigerianos, egípcios, cidadãos de Bangladesh. Como é que se fala quem nasce em Bangladesh? Bangladeshiano? Não sei, boa pergunta. Não sei, boa pergunta. Quem souber, bota aqui nos comentários. Mas Bangladesh tem bastante gente, né? O Paquistão tem mais gente que o Brasil. Pouca gente sabe disso, pouca gente sabe encontrar no mapa. O Paquistão fica ali bem do lado esquerdo da Índia ali. Então, olha só o tanto de gente que tem e esses países vão continuar necessitando de produtos do agronegócio, se quiserem melhorar seus padrões de alimentação, e o Brasil vai ser o país que vai ter condições de ampliar a produção para alimentar essa turma toda. Professor, para te colocar aqui nesse cenário global, né, a gente sabe que os eventos externos não afetam tanto o fundo imobiliário, mas falando assim para o investidor que ele é mais global, né, para 2026, como que você enxerga o papel dos fundos imobiliários na carteira desse investidor global diante de todo esse cenário aqui que o Sung e o Thiago apresentaram? De fato, assim, o mercado de fundos imobiliários ele é muito focado no ambiente local, né? Juros, inflação e empresas locatárias. Consumo, né? Shoppings, renda urbana, então muito conectado a isso. Agora, o que eu posso dizer para colocar todo mundo na pauta é de que eu acho que são objetivos diferentes, né? Eu acho que o fundo imobiliário ele tem a prerrogativa realmente de trazer uma previsibilidade no contexto, na caixinha de renda passiva do investidor. Então, ele está buscando realmente essa característica, né, de ter uma proteção real dos seus investimentos. Os fundos imobiliários, eu sei que para alguns isso ainda é um tabu, ainda é difícil enxergar, porque esse produto fundo imobiliário foi, nesses últimos 5, 6, 7 anos, vendido
para alguns de uma maneira, eu diria, eu não vou dizer equivocada, mas talvez de uma maneira não muito clara, né, de que a proteção que acontece nos imóveis, ela não é equivalente àquilo que acontece num título de renda fixa tradicional, né, IPCA+, né, uma NTN-B. O ciclo do investimento de fundo imobiliário, ele tem uma dinâmica diferente de um produto clássico de renda fixa. Então, eu acho que aquele investidor que está buscando uma exposição em fundos imobiliários, ele sim está olhando para o mercado local e proteção real, mesmo que isso seja um ciclo um pouquinho diferente daquilo que ele imagina. Agora, o que a gente não pode deixar de falar também é que no mercado americano existe a possibilidade também de você investir no mercado imobiliário, né? Então, os REITs, eles são alternativas, de certa forma, que tem essa conexão mais forte com o dólar, como é com a moeda americana, e que tem uma natureza equivalente aos fundos imobiliários. Eu acho que é uma alternativa que alguns investidores podem se interessar, sim. A questão da renda é um pouquinho diferente, tem algumas questões aí de tributação, ou até mesmo do percentual ali de exposição, mas não deixa de ser uma alternativa. Existem vários REITs hoje que são consolidados há décadas, né? Então, tem essa alternativa. Agora, o que a gente também tem que lembrar é que o mercado de fundos imobiliários, ele ainda é embora exista há 32 anos, né? Ele ainda é um produto incipiente, ele ainda é um produto que está se mostrando cada vez mais importante no mercado local. Então, desconsiderá-lo numa carteira diversificada talvez não seja uma alternativa interessante. Eu sugeriria ao investidor, mesmo aquele que esteja muito focado no mercado global, que tenha algum tipo de exposição em fundos imobiliários, nem que seja para começar a ter essa experiência, essa dinâmica, até porque a renda das pessoas, em geral, ela está aqui no Brasil, né? E você ter uma geração de renda passiva em dólar é uma proteção adicional, claro que é, mas você sempre tem que olhar essa questão de câmbio, como é que você vai fazer essa conversão. Então, no fundo imobiliário, você consegue fazer um planejamento, principalmente para quem tem um custo de vida aqui no Brasil. Agora entrando no assunto das eleições, né? Antes eu gostaria de lembrar para vocês que a Suno está nos seus últimos 2 dias de Black Friday, né? Por tudo que a gente está falando, juros, eleições que a gente vai comentar agora, 2026 deve ser um ano de muita volatilidade. E se você quer estar ao lado da Suno, contar com a ajuda de analistas profissionais ao seu lado, te auxiliando para você ter mais tranquilidade neste ano de 2026, não deixe aí de clicar no link que está na descrição deste vídeo para poder conferir as nossas ofertas de Black Friday, né? Os arsenais da Suno que vão só até amanhã, sexta-feira. Então, Song, eu não vou te perguntar aqui quem vai vencer as eleições de 2026, mas eu gostaria que você desse para a gente um panorama, né, do quais movimentos que você já está vendo acontecer aí para as eleições de 2026, né? Quais cadeiras já estão se mexendo aí e o que você está enxergando para 2026? A analogia que eu faço é que a gente está olhando uma foto de um filme que se iniciou em 25 e vai até, se eu não me engano, novembro, outubro para novembro, quando é o fim do segundo turno. Um dos pontos importantes que a gente fica na dúvida é como isso vai impactar os mercados, se vai ser como 2014, 2018 ou 2022. Como o Ibovespa em 2014 subiu, toda vez que a Marina Silva na época estava na frente da Dilma, ou seja, uma mudança de governo, e aí cada pesquisa que saía virava uma torcida. 2018 andou de lado, mas depois que o Bolsonaro teve uma perspectiva maior de ganhar, a Bolsa subiu. Em 2022, até engraçado ali que no segundo semestre começou num ponto, virou muito volátil e depois das eleições terminou no mesmo ponto, ou seja, andou de lado, só que com muita volatilidade. O que a gente está enxergando agora é que, de fato, o Lula deve ser o candidato e ele deve utilizar, assim como eu trouxe para você anteriormente, todo o governo utiliza as máquinas públicas para aumentar a popularidade e a chance de reeleição, enquanto a gente tenta observar qual que vai ser o outro espectro, a oposição, que vai ser o candidato, precisam entender também como que vai se finalizar o evento em relação à família Bolsonaro, se vai ter bênção ou não. A gente conversa com cientistas políticos, eles trazem que esse é um ponto fundamental para o candidato da oposição ter embasamento e mais votos para poder competir, mas a gente sabe que vai ser uma eleição bastante acirrada, voto a voto, e aí a gente vai ter novamente a perspectiva de uma certa polarização ao nosso ver. A gente sempre fala aqui que eleições é um ponto que pode gerar mais ansiedade do que impactar os fundamentos, seus investimentos, os impactos da economia. A gente vai estar observando as propostas, a agenda, vai ter a questão fiscal no radar, mas assim,
Eu acho que eleições, no fundo, vai tirar mais ansiedade, vai fazer tomar decisões erradas ou precipitadas, ou não vai te fazer a nada, você vai acabar não investindo, ficando em pânico. Então a gente sempre fala, tira o fígado da sala, não se preocupe tanto e olhe, de fato, o que vai afetar os fundamentos, tanto da economia quanto das empresas e dos investimentos. Então, de fato, esse é um pouco meu olhar quando a gente fala de eleições nos investimentos. E aí eu passo aqui para o Thiago, para o professor Baroni, que eu acho que eles até passaram por mais eleições do que eu na hora de investir. Justamente essa questão da ansiedade, Thiago, você que investe desde 2000, você já passou por algumas eleições, né? Então, assim, qual foi o seu comportamento durante os anos de eleição e o que você diria para esse investidor? Bom, eu sou um investidor de longo prazo, eu comprei ações e fundos imobiliários em todos os governos, não teve um governo que eu não comprei, e o que eu sinto é que existem sempre oportunidades em algum lugar do mundo, inclusive no Brasil. Todos os governos criaram volatilidades que criaram oportunidades. Obviamente que o ano que vem tem esse ano eleitoral, a pauta econômica não sei se vai ser a principal, mas em algum momento vai se tornar. A minha leitura é que o tanque está vazio, né? Inclusive ontem saiu uma matéria com profissionais da Receita Federal falando que está faltando 30 bilhões aí no orçamento. E a minha percepção é muito simples, metade do país já percebeu esse problema, outra metade ainda não percebeu, e daí precisa ver qual metade que vai conseguir ganhar as eleições. Então, se ganhar a metade que percebeu, provavelmente a gente terá um governo reformista, vai ter uma série de reformas. Se ganhar a eleição aquela metade que ainda não percebeu, o que vai acontecer? Vai perceber logo na sequência, porque já em 2026, talvez em 27, vai faltar dinheiro e daí vai ter que ter uma série de cortes e daí o governo vai ter duas opções. O governo eleito, provavelmente uma continuidade do governo atual, ele vai poder fazer reformas que, não está no DNA deles e dois, provavelmente não vão ser citadas na eleição, porque na eleição provavelmente vão vender a economia como um céu de brigadeiro, ou talvez vão para um modelo mais parecido com a Dilma, de impressão de dinheiro, de aumento de carga tributária, e daí o PIB vai começar a cair, e daí vai ter que ter algum tipo de acontecimento que nem aconteceu com a Dilma, para fazer as reformas que são necessárias. Então, eu sou muito otimista com o médio e longo prazo do Brasil, porque essas reformas elas vão acontecer. Pode ser por bem, ou pode ser por mal. Mas se elas acontecerem, elas vão ter que acontecer, são inevitáveis, né, Sung? Tipo, se você tem um problema e você não encara esse problema vai trazer consequências, e daí quando essas consequências graves ocorrerem, o que vai acontecer? Você vai ter que corrigir. Custa mais caro, provavelmente as medidas vão ter que ser mais duras do que seriam se fossem feitas no primeiro momento, mas se essa foi uma opção do povo, vai ser depois e sempre acontece. Então as reformas inevitáveis, elas chegam uma hora e provavelmente teremos. Quais delas? Administrativa e previdenciária. E eu posso colocar mais uma? Orçamentária. Orçamentária. Fala um pouquinho mais da orçamentária. O ponto é que a gente tem orçamento, só que 90% do orçamento é com gasto obrigatório, já tem um carimbo. Sobra 10 a 8% de discricionárias, que é livre para fazer políticas públicas, emissão de passaportes, pagamento, compra de funcionamento dos ministérios, só que as despesas obrigatórias estão crescendo num ritmo mais rápido, vai comprimir. Dessas despesas discricionárias, 50 bi é de emendas parlamentares, sobra 150. E se o governo quiser cumprir com as metas fiscais, vai ter que contingenciar. Já avisou que em 2027 não vai ter dinheiro. Então precisa reformular esse orçamento. Enfim, a vida é feita de trade-offs. As pessoas têm o seu salário, têm sua renda. Se você quer viajar para o exterior, você vai ter que talvez sacrificar na troca do carro. Se você quer comprar uma bolsa de presente para sua esposa que é cara, você vai ter que sacrificar do outro lado. Se você quer morar numa casa maior, provavelmente você vai ter que ter um carro com um nível pior. Enfim, o cobertor é curto, a economia ela é feita de trade-offs, ela é feita de escolhas, e se a gente não fizer essas reformas, vai acabar o caixa, já está acabando o caixa, e poucas soluções existem. A solução mais radical, que já foi testada no Brasil, mais recentemente na Argentina, é a impressão de dinheiro, que obviamente
leva uma perda de poder de compra da população e, obviamente, que isso também tem impactos na popularidade do governo. Então, essas reformas elas são inevitáveis. Então, eu sou otimista que agora chegou a hora da gente discutir elas e na hora que isso acontecer, provavelmente os múltiplos das empresas brasileiras, dos fundos imobiliários, inclusive os juros, vai voltar mais perto da média histórica e daí vai gerar uma forte valorização. O importante é que as empresas que você investe sobrevivam até lá. E eu tenho convicção que a maior parte das empresas do Ibovespa, listadas na Bolsa, tem uma solidez financeira muito grande. Professor, assim, o que você diria para esse investidor que sempre pensa em tomar uma atitude pensando em algum possível resultado de eleição? Eu digo duas coisas. Primeiro, que fundo imobiliário existe há mais de 30 anos, então quantos governos tiveram por aí, né? E segundo, de que se você pegar hoje a carteira média de fundos imobiliários, colocando aí entre os vencimentos dos CRIs, os prazos médios dos contratos, a gente vai ter aí, difícil falar essa conta aqui agora, porque vai depender caso a caso, mas assim, no mínimo 4, 5 anos, no máximo talvez 15, 17 anos. Então vamos colocar numa média de 10 anos, 12 anos aí. Vamos ter essa eleição e vamos ter pelo menos mais umas 2 ou 3 aí pela frente. Então, se o investidor realmente ficar se limitando a essas questões eleitorais, ele não vai investir, né? O fato é que isso é o que pode acontecer. Então, a minha sugestão é você tentar, claro, não se alienar dos assuntos, mas procurar abstrair um pouco e colocar o pé no chão e investir com racionalidade. Afinal de contas, no final das contas, o que vale são os fundamentos, a qualidade de um imóvel, a qualidade de uma empresa, a qualidade de uma gestora. Então, acho que isso que realmente o investidor tem mais controle na sua escolha. Bom, para a gente finalizar então, né, falando sobre onde investir em 2026, né, tanto o Ibovespa quanto o IFIX estão na máxima, mas, Thiago, professor, onde que vocês estão vendo ainda oportunidade de investir? Pode começar, Thiago. Bom, a minha carteira ela é composta basicamente por ativos de renda variável em vários segmentos, em vários setores, em várias geografias. Então, eu sempre vou alocando capital naquele segmento que eu vejo mais oportunidades. Eu tenho a minha renda, tenho os dividendos, sobram tanto no final do mês e eu aplico naquele lugar que eu acho que é mais atrativo na relação risco-retorno. Onde que eu vejo mais oportunidade nesse momento que a gente está gravando? Nas small caps. As ações americanas se valorizaram, estão com múltiplos acima da média histórica. As ações brasileiras se valorizaram, ainda estão abaixo da média histórica, tem oportunidades ainda nas large caps, mas as ações que menos se movimentaram esse ano foram as small caps. Então eu tenho procurado empresas ali com menos de 10 bilhões, mais especificamente menos de 5 bilhões de reais de valor de mercado. Essas empresas não sentiram esse fluxo. O grande comprador de ações no Brasil esse ano, que gerou essa valorização expressiva do Ibovespa, foram os investidores estrangeiros. Mas eles têm umas características, esses investidores estrangeiros. Eles buscam os papéis mais líquidos. Eles compram ações da Vale, ações do Itaú, do Bradesco, da Eletrobras, que agora mudou o nome para Axia. Então, os investidores estrangeiros, eles chegam com um cheque de 100, 200, 300 milhões de dólares e eles investem em 2, 3 empresas. Então, ele precisa botar 50 milhões de dólares numa empresa, 30 milhões de dólares numa empresa. Então, ele precisa de liquidez. E não são todas as empresas do Brasil que oferecem essa liquidez. Quais são as empresas que oferecem? As grandes empresas. Então, eles entraram comprando essas empresas, valorizaram, várias delas tiveram valorização de 50%, 60%, 70% nesse ano, e não entrou dinheiro ainda nas chamadas small caps. Então, eu, hoje, tenho buscado empresas nesse segmento. Mais especificamente, até falei agora há pouco, o agronegócio. Eu acredito que o bom momento para você comprar uma empresa cíclica é na baixa do ciclo. Então, eu tenho buscado empresas do agronegócio, empresas também do setor de petróleo, que também está abaixo da média histórica. Esses são segmentos que eu tenho olhado, small caps dentro desses segmentos cíclicos que estão na mínima dos últimos 12, 24 meses. Oi, professor, e no cenário de fundos imobiliários? Bom, falando de fundos de papéis, eu acho que o fundo CDI+, ainda continua sendo uma opção interessante para 2026, porque mesmo que os juros caiam, a gente está falando num cenário de final de 26 entre 12 e 12,5, ou seja, uma carteira em CDI mais 2, 3, a gente ainda teria um rendimento bem interessante. Mas, por outro lado, alguns fundos descontados, IPCA+, com baixo risco de crédito, e numa marcação a mercado entregando em IPCA mais 9, 9,5, também é interessante. Então, acho que olhar fundos com baixo risco de crédito, baixo assim, risco mesmo de estrutural,
e que tenha essa condição de marcação a mercado, me parece interessante. Para tijolo, temos várias opções, né? Vai ter um cardápio maior, mas eu ainda fico com shopping e renda urbana. Eu acho que são setores que estão se desalavancando, ou seja, os fundos se alavancaram um pouco nesses últimos 2 anos e começaram um ciclo de desalavancagem mais recentemente, vendendo ativos para cobrir caixas, obrigações a pagar, deixando a estrutura de capital melhor equacionada para 2026. Então tem um espaço aí. E os ativos de renda urbana mostrando a importância da gestão ativa no giro aí de posições, né, vendendo ativos, comprando e vendendo ativos, entregando algum valor e também num processo de uma alavancagem um pouco menor, estruturalmente menor, tá? Para aqueles investidores que ainda olham para a logística, eu acho que sim, nós temos... Deixa eu só falar de novo essa parte aqui, pessoal, peraí. Para os investidores que querem um outro tipo de cardápio, talvez logística e lajes corporativas, né? A logística também, alguns fundos reduzindo a alavancagem, mas aí um yield estruturalmente um pouquinho menor, mas com uma qualidade também imobiliária bem relevante. E lajes corporativas aí tem que ser bastante seletivo, temos algumas opções, o mercado estruturalmente aí, principalmente o mercado de São Paulo, está melhorando, mas aí eu acho que já é para um investidor que tem uma carteira numericamente maior, um pouco mais ampliada. Então, resumidamente, eu acho que papel e shopping renda urbana continuam sendo interessantes para 2026, mas a logística e lajes corporativas para quem quer temperar um pouquinho mais a carteira. Fechado. Então, acho que para quem acompanhou esse vídeo vai estar bem coberto aí para 2026. Eu gostaria de relembrar para você que quer contar aí com esse time de analistas profissionais da Suno, investir com o nosso auxílio. O link da Black Friday da Suno vai estar na descrição desse vídeo. Você pode aí acessar, conferir as ofertas, né, os arsenais que tem aí como bônus a Suno Premium, a Suno Black ou a Suno Internacional, além de todos os entregáveis, né? O link vai estar na descrição deste vídeo. E para você que ficou até o final, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar qual que é o principal evento que você espera para 2026.